Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, como você está? Você está pronto para mais esse tempo, para mais esse momento de porção diária? E olha que hoje a devocional tá daquele jeito, hein? Mas antes da gente continuar, já sabe, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e não esqueça de deixar a sua mensagem para nós. É de muito, mas é de muita alegria que eu sempre leio as mensagens quando deixam e compartilhe com alguém, fale com alguém, porque é sempre bom compartilhar aquilo que é bacana, aquilo que é importante. Tá bom? Deus abençoe seu dia e vamos lá para a nossa porção diária. O texto que nós estamos nesta manhã é o texto de Gênesis capítulo 22. Gênesis no capítulo 22, no versículo 2, diz assim: Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como um holocausto num dos seus montes que lhe indicarei. Olha que tarefa que agora Abraão tem nas mãos. Olha que desafio que Abraão tem nas mãos. Eu estava lendo esse texto hoje, agora, e pensando aqui. Em muitos casos das nossas vidas, a dificuldade não é saber quem Deus é e o que Ele pode fazer. A dificuldade que encontramos é desenvolver a sua vontade. Porque saber que Deus ele é bom, saber que Deus ele é grande, saber que Deus ele é poderoso, saber que Deus ele é o Deus do impossível, saber que Deus é o Deus que move montanhas, é o Deus que faz milagres, é o Deus que cumpre promessas, isso é muito bom, muito maravilhoso. Mas e quando nós sabemos que esse Deus, ele coloca a nossa vida, os nossos dias, a nossa caminhada em desafios para serem superados? Você já pensou nisso? Porque todo desafio em que Deus nos coloca, ele tem a proporção, a ideia e a intenção de nos tirar da zona de conforto. Nos tirar daquela coisa do alcance da mão. Porque tudo, em maioria das vezes, as coisas que Deus vai nos pedir é que façamos algo além da nossa capacidade de entendimento. Um exemplo é alguém que não tem habilidade em ministrar, em pregar, aí Deus coloca uma palavra no seu coração para você ministrar na vida do outro e você vai falar: como que eu vou fazer isso? Ou muitas e várias coisas que Deus possa pedir para nós que a gente se sente incapaz, porque quando olhamos no espelho, olhamos as nossas incapacidades, mas esquecemos de olhar para o Deus que é capaz de fazer através das nossas incapacidades. Muito forte esse texto. Muito forte. O que Deus fala em Gênesis capítulo 12 e o versículo 1, Deus ele fala para Abraão o seguinte: vai para a terra que eu lhe mostrarei. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, Deus ele começa a conduzir Abraão a várias fases na sua vida, a vários testes,
Há vários níveis na sua vida que a gente, quando começa a analisar, começa a ver, Deus ele é perfeito em tudo que faz. E Deus ele não está nem aí com o que nós pensamos. Deus ele quer fazer com que o nome dele seja glorificado. É nós que precisamos entender quem é Deus e fazer a sua vontade. Abraão ele começa a passar por vários longos momentos de dificuldades ou de testes ou de confrontos na vida. Mas Abraão aprendeu uma coisa: a paciência. Quando esperava pela promessa de Deus de um filho. E que passagem, né? E que momento, quando as possibilidades estavam se findando, não tinha mais condições, não tinha mais jeito nenhum de acontecer. Eu falo que Abraão dá um jeitinho brasileiro de querer resolver as coisas. Sara e Abraão, na verdade Sara, né? Porque Sara ela já se vê na fase idosa da vida, sem condições, e fala para Abraão deitar com Agar, e aí vem Ismael, mas Ismael não é a promessa de Deus. Deus ele vai usar Ismael também, mas a promessa estava sobre o filho que ele teria com Sara. Sabe quantos anos demora mais ou menos para essa promessa se cumprir? Em média, 25 anos. Aí você me coloca, o que deve ter de acontecido de desafios, de conversas, de pensamentos do próprio Abraão, de própria Sara? Não vai acontecer. Não vai. 25 anos, mais ou menos, esperando a coisa acontecer? Não. Outro dia, eu estava ouvindo o meu professor numa reflexão e ele estava falando assim: o problema não é a promessa, não é a profecia, não é os profetas. O problema é que nós não sabemos discernir se é Deus mesmo que falou ou se é coisa simplesmente humana. Mas ele falou uma coisa interessante, falou assim: o que importa para nós que estamos ouvindo a promessa, seja ela de Deus ou seja de homem, se for de Deus ela vai se cumprir. E se for do homem não vai se cumprir. Mas o tempo é de Deus. Não é o nosso tempo. Não é do nosso jeito, não é da nossa maneira. E sem contar que 25 anos, eu estou falando da promessa aqui de Abraão. Não são 25 dias. Não são 25 minutos. São 25 anos, mais ou menos. E quando Deus cumpre a promessa de Abraão ter o seu filho, ele chama Abraão para o clímax, para o ponto alto do seu relacionamento, da sua fidelidade para com Deus. Ele chega para Abraão e diz: toma o seu filho, o seu único filho, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, e ali o sacrifique. Gente, Deus ele é tremendo. Deus ele é inexplicável. Deus ele é o Deus. Olha que coisa. Que Deus é esse? Abraão, ele
já apresentava comportamentos indicativa de que ele sacrificaria rápida e decisivamente qualquer coisa que Deus lhe pedisse. Mas ele estava preparado para isso? Será? Para pegar o seu único filho? Deus não pediu para Abraão para fazer um sacrifício tão grande no começo do seu relacionamento, mas isso veio mais ou menos 30 anos depois de Abraão começou a caminhar com Deus. O que eu estou querendo dizer, na nossa trajetória com Deus há vários níveis, e Deus vai nos colocando à prova em todos eles. Como está a nossa fidelidade para com Deus? Como está o nosso relacionamento com Deus? Como está a nossa fé? Como está a nossa posição? Existe um hino que eu gosto dele demais. É o hino da harpa cristã. Ele fala assim: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Só que quando a gente pensa na estrofe desta música, ela fala a verdade em que muitas pessoas que a gente já ouviu cantar junto com a gente, já mexeu os lábios junto com a gente nessa canção, e no meio da caminhada, no meio dos desafios, pararam. Esqueceram da promessa. Esqueceram do Deus do impossível. Esqueceram do Deus que age de forma ímpar e exclusiva dele. E eu vou ler aqui o final da minha devocional hoje, que isso é bacana. Na medida que o Pai progressivamente revela seus caminhos na sua caminhada cristã, você, como Abraão, irá desenvolver um nível mais profundo de confiança nele. Quando nós nos convertermos a Deus, as instruções do nosso Deus é para que nós vivamos no princípio, num termo básico, num termos dos primeiros passos, se batizar, mudar o estilo de vida, mudar os comportamentos de fala, mudar algumas coisas que temos como os costumes. Isso é o básico. Mas na medida em que vamos nos aprofundando, caminhando com Jesus, a gente vai vivendo a metamorfose, a mudança de vida, de comportamento e criando maturidade, entendido de que Ele é Deus, que Pai, que vai nos colocar à prova, sim, da nossa fidelidade para com Ele. Aconteceu com Abraão. Pode acontecer conosco. Porque agora eu lembro de um texto, já lembrando aqui agora nesse tempo de reflexão, Jesus dizendo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, vós vencerás. Forte isso. Ele irá desenvolver em nós um caráter para que possamos enfrentar testes maiores, desafios maiores, desafios confrontadores. E com desafios, testes, confrontos, virá embailado, virá junto com o amor de Jesus.
Porque só com o amor de Jesus nós poderemos enfrentar barreiras, dificuldades e crer que o dia de amanhã pode ser melhor do que hoje. Crer que Ele é fiel para cumprir a sua palavra e as suas promessas. E o nome dele sempre será glorificado. O maior teste virá. Deus, Ele sempre, sempre está pronto para nos revelar uma nova lição. E aí? E nós estamos prontos para aprender com esse Deus? O novo passo, o novo nível, o novo avanço? Porque a vida diária de um cristão, ela é progressiva. que máximo! Ela é uma crescente, nós vamos vivendo o amor de Jesus, as promessas de Jesus, sendo desafiados todos os dias a ter uma vida íntima com Ele, uma vida de relacionamento verdadeiro com Ele, destruindo cada vez mais a velha natureza e vivendo em novidade de vida. Tenha um bom dia.